sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos conversar sobre a Lagoa do Araçá e o açude de Apipucos. Mas antes, vamos falar, né? Acredito que vocês já estão aí em clima de Copa, como todos nós aqui. E agora eu queria dar um grande abraço e um alô especial para a escola Vila Sésamo, né? Lá no Ibura. E a questão aí dessa escola, eu tive a oportunidade de passar nessa escola, viu, Lauro? E aí o aluno Lauro, que está aí já conversando conosco, já dizendo, né, que está ligadinho nas nossas aulas. Seja muito bem-vindo, você e todos os que estão nos assistindo. Vocês devem estar percebendo, né, que eu estou mais uma vez no clima de Copa. Lembra da aula passada que eu conversei com vocês na aula de ciência e a nossa energia foi pé quente. E estamos juntos hoje para repetir aquela dose, né? E talvez aí ainda com resultado bem mais satisfatório. Mas antes, vamos para alguns avisos, né? A questão da nossa aula na TV Nova, no canal 22.4. E as aulas, né? Elas estão, olha, viu? As aulas do 7º ano, de 8h30 até às 9h30 e com a reprise de 14 às 15 horas. Mas, se você ainda não baixou o aplicativo, hora de baixar o aplicativo, pessoal. Assistir e interagir, como o nosso aluno Lauro, né? Aí, olha, da Escola Vila Sésamo, que eu também quero mandar aqui um abraço especial para o professor Alexandre, o professor de ciência, nosso colega, que há bastante tempo estamos aí nas nossas formações discutindo as nossas aulas para trazer o melhor para vocês. Um grande abraço para você aí, professor Alexandre. E aí a questão também que se você, né, quer ver na TV, mas depois você quer conversar conosco, vai lá no YouTube, pessoal. Através do YouTube vocês vão poder também colocar lá no chat, né? Nós estamos ligadinhas e estamos muito felizes com a participação de muitos alunos no chat do YouTube, colocando recadinhos para a gente. Nós estamos respondendo, viu? E aí também a nossa escola, além de se preparar com TV, com aplicativo, com YouTube, a nossa escola tem um olhar especial para incluir a todos. E aí nós contamos com a nossa querida Késia, que está ali, olha, se esforçando na língua brasileira de sinais, trazendo para a gente, né, essa participação de todos os alunos. E aí, junto conosco, formamos um grande time, né? Aqui na nossa escola nós também temos um time que faz golaço, né? E quem faz golaço muito bem é a nossa equipe, né? Tanto a equipe aí de todos os intérpretes, como a nossa equipe aqui de cenografia aí, a questão de todos ali, Isadora, Cleiton, estão aqui ligados para trazer para vocês as melhores telas, as melhores cenas da nossa aula. Mas vamos lá. E aí a gente vai conversar, né? A questão aí da nossa aula, a aula de sustentabilidade. E na aula de sustentabilidade, eu disse, não, vamos mostrar um ambiente natural. Saí caminhando, procurando, mas eu queria mostrar para vocês a questão aí de um ambiente na nossa área urbana, dentro da nossa cidade. E hoje nós vamos dar uma série de dicas de como vocês aí agendarem nos próximos finais de semana passeios maravilhosos por esses dois lugares, esses dois pontos turísticos que vamos apresentar hoje. Mas vamos, né, falar a respeito aí. Professora, mas nesse passeio a senhora vai conversar sobre o quê? Olha, gente, a gente vai falar sobre paisagem. Olha o texto que eu trouxe. Leiam comigo aí esse texto que eu estou falando aí com vocês sobre paisagem. Todo o ambiente terrestre pode ser considerado uma paisagem. Desde o caos do centro de uma cidade, de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou até a área de um bosque. Então, a gente está colocando aí a questão da paisagem, né? Que aí nos centros urbanos a gente vê a paisagem, a gente vê numa paisagem a fazenda, uma paisagem que foi planejada pelo homem, ou uma paisagem também natural, um bosque, não é? Uma floresta. E aqui, para a gente poder identificar uma paisagem, nós precisamos dos órgãos dos sentidos. Nós precisamos da visão, da audição e até mesmo do olfato. E em alguns lugares, né, às vezes, precisando de ser acompanhado, a gente também pode tocar. Lembrando que algumas pessoas, para tocar nos espaços, precisam muitas vezes de ajuda, né? E nós estamos aqui para ajudar. Então, a gente precisa hoje realmente conhecer essas belas paisagens que estão aí na nossa cidade, no entorno da nossa cidade também. Mas para falar em paisagem e para falar aí, ó,
Vem, Hexa, eu trouxe para vocês essa imagem. Eu acredito que muitas ruas da nossa cidade estão enfeitadas. A sua escola está enfeitada, a minha escola também. Aqui estão todas, né, bem decoradas em relação aí à Copa. E aí vem o nosso primeiro recadinho. O cuidado que a gente deve ter, né? A valorização que a gente deve ter em relação a essa beleza. Quem montou, quem se organizou, quem gastou também. Então, o meu cuidado aqui é para dizer, vamos deixar do jeito que está. Se algum amigo chamou você para ir derrubar, para destruir alguma coisa desse tipo, não aceite. E até, se possível, convença ele a não fazer. Nós precisamos também de conservar os espaços. Então, eu vi através das redes de comunicação que tem cada ruas maravilhosas. Será que a sua rua está enfeitada? E a sua sala de aula? Se você participou, parabéns. Se não participou, mas pelo menos você vai valorizar, elogiando quem fez, né? Falando para quem fez, de como ficou bonita a escola, a sala, a rua. Mas não é só esse recadinho, não. Nós temos outro recadinho para dar a vocês. Aqui em relação, né, ao Catar, a questão aí do mascote, né, a questão desse shake, a questão também desse outro símbolo, que parece um 8, um formato de um 8, que tem também sentido em relação ao 8. O 8 são os 8 estádios que vão participar dessa Copa. Mas também o símbolo do infinito. Esse também é o objetivo aí desse símbolo. Outra coisa é que ele representa o lenço muito utilizado e as pinturas, os desenhos, os bordados, né, que são feitos. Mas eu acredito que vocês devem estar vendo assim, professora, o que é que esse grupo aí tem a ver com a nossa aula de sustentabilidade? Gente, aqui é a torcida do Japão, que muito tem nos ensinado há várias Copas, quando tivemos a Copa aqui no Brasil também. E eles, né, na Copa do Catar, eles receberam um grande elogio da FIFA. Sabe por quê? Porque antes de saírem para comemorar, eles estavam lá, fazendo a sua parte. Mesmo sabendo que existe uma equipe de limpeza, estavam todos juntos, retirando o lixo que muita gente deixou cair no chão. Então, aqui vai também o nosso pedido a você, que seja você na sua sala o primeiro a começar nessa campanha, né? Vamos imitar coisas belas, coisas boas. E em relação aí a essa lição, né, o Japão está em primeiro lugar e cabe a nós imitarmos. Então, o meu pedido hoje é que a sua sala, né, quando vocês saírem hoje, sempre sabendo que tem uma pessoa da limpeza, o que é que você pode colaborar? Quem sabe você também não será imitado por muitos colegas. Esse é o nosso desejo. E agora, né, antes de começar a nossa aula, o que nós vamos falar é a respeito de quê? Né? Vamos primeiro desejar muito boa sorte aí para todos os jogadores, mandar a nossa energia positiva, a energia que deu certo na quinta-feira. Então, todos juntos, né? Eu já estou aqui com a minha bola toda feliz. Olha ela aqui, gente, toda alegre. E eu já vou dar o primeiro passo para a gente poder, rapidinho, ter a nossa aula de sustentabilidade. E depois você já sabe, é hora de torcer, né, pelo nosso país, fazer a nossa parte. A nossa parte é mandar energia e acreditar, tudo vai dar certo. Mas o que é que nós temos? Nós temos hoje aqui, gente, ó. Hoje é dia da gente conversar a respeito da Lagoa do Araçá e o açude de Apipucos. Mas antes disso, eu vou chamar a professora Cláudia, que eu acho que ela tem recadinho para nos dar. Tem gente aí para a gente dar boas-vindas, professora Cláudia? Tem, professora. Tem Lauro aqui, está maravilhado aqui com a nossa aula, está agradecendo aqui porque está participando da nossa aula. Seja muito bem-vindo, Lauro. Esteja sempre presente na nossa aula. Convide mais colegas para interagir conosco, não é? Na sua escola. Isso aí é muito importante, toda essa interação, não é isso, professora? Pois é. E aí a gente vai ser com um recadinho, viu, Lauro? Que seja você que vai conversar com os outros colegas e ensinar como você conseguiu. E diz para todo mundo, veja lá, a professora Isabel e a professora Cláudia estavam muito felizes com a minha presença e com a presença de todos que estão aí interagindo conosco. Então, mais uma vez, um abraço, né? E um viva para todos que fazem a Escola Vila Sésamo. Muito obrigada pela participação de vocês e pelo empenho. E eu acredito que muitos professores estão incentivando vocês a virem assistir a nossa aula nesse momento ao vivo.
Mas, como eu já disse, hoje é dia da gente conversar sobre esses espaços, a Lagoa do Araçá e o açude de Apipucos. Vamos comigo nessa viagem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é que a lagoa, né, é uma lagoa urbana. E aí existem algumas coisas bem importantes em relação à lagoa. Primeira coisa, ó, ela recebe águas fluviais e pluviais. Então, ela recebe tanto a água da chuva, como também a água dos rios, né? E aí a questão do rio Tigipió. Promove umidade para o ar. Veja a importância aí também do nosso ar, né? Com a grande responsabilidade aí dessa lagoa. Abriga a fauna e a flora, que deixa a paisagem bem mais bela, não é? E também eles têm importância dentro de uma cadeia alimentar desse espaço. Local, no caso da lagoa que eu estou falando, é local de práticas esportivas, lazer e até eventos, né? Eu percebi, através das redes de comunicação, que no sábado, acho que há 8 dias atrás, teve lá um grande evento das escolas, né, que participam daquele espaço e que fizeram um grande evento de ciências em relação aí à apresentação de projetos, belíssimos projetos. Desperta a ideia de pertencimento e conservação. Eu moro nesse bairro. Se eu moro nesse bairro, né, ele me pertence. E o que está nele também. Então, se eu tenho a lagoa como algo que me pertence, eu tenho um maior cuidado no que diz respeito à conservação. Outra coisa importante, e que é, né, o tema da nossa aula de hoje, é que ornamenta a paisagem, deixa a nossa cidade bem mais bela. Vocês vão ver através de imagens que nós capturamos como é importante a beleza dessa lagoa. E quem não conhece, vai conhecer. Queria saber aqui quais são as escolas, né? As escolas municipais que estão próximas dessa lagoa. Quem sabe a gente marca um encontro lá de um grande passeio. Vamos lá, pessoal? Por enquanto, um passeio virtual. Olha a questão aí da lagoa. A Lagoa do Araçá é a única lagoa natural do Recife e está situada no bairro da Imbiribeira, com uma área de 14,2 hectares e um espelho d'água de 109 mil metros quadrados, né? Está localizado na RPA 6. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para a gente poder entender, quem mora distante, poder entender essa questão da localização. Vejam aqui no mapa comigo. Então, em relação aqui, eu vou apontar para o mapa para vocês poderem perceber. Quem mora por perto, quem mora no Ibura, vai perceber aí, quem mora próximo ao aeroporto, vai ver também que está próximo, né? A questão do Pina, o Parque dos Manguezais do Pina. Então, é importante, né, o que eu estou mostrando agora aqui a vocês, para vocês situarem. Ah, professora, para ir para a minha casa ou para a minha escola, eu preciso passar aqui pela Avenida Recife. Olha, e outra coisa, é trajeto de muitos ônibus que dá para fazer. Com a minha apresentação hoje, eu acredito que muita gente vai querer fazer um piquenique ou um simples passeio lá nessa lagoa. Então, veja como a influência dela com os parques dos manguezais. E tem curiosidade, gente, a respeito. Vamos lá ver essas curiosidades? Primeira coisa, eu quero contar um pouquinho da história. Vocês sabiam que a história, né? A questão aí da lagoa do Araçá, ela antes foi chamada de Lagoa dos Botos. Vejam aí, então, primeiro ela foi chamada de Lagoa dos Botos. E aí, eu coloco aqui para vocês, né? Por que Lagoa dos Botos? A Lagoa dos Botos, ela recebe esse nome porque muitos botos vinham até a lagoa para reprodução. Essa seria a primeira informação. Mas vejam mais. Em 1981, foi cogitado aterrar a lagoa. Mas graças a uma senhora chamada Dona Lourdes Tenório, que na época era corretora de imóveis, ela fez a maior campanha e chamou a população para ir de encontro a esse pedido. Por quê? Aterrar para construir habitações. Era numa época que o BNH estava construindo muitos conjuntos residenciais, como aquele que fica na próxima Avenida Recife, o Inês Andreasa. Então, era daquela forma que eles queriam construir. Alguns diziam até por quê? Porque era local de violência, era algo bem interessante para a justificativa. Mas esse conjunto de moradores, juntamente, né, com Dona Lourdes Tenório, que encabeçou todo esse movimento, viu que
não conseguiram. Então, aí, graças a Deus, essa lagoa foi conservada. Já em 17 de dezembro de 1994, tornou-se um parque ecológico. Então, aí, com esse parque ecológico, esse grupo, né, de moradores, eles disseram, agora a gente pode respirar. Mas eles não ficaram quietos. Eles construíram a Associação dos Amigos da Lagoa do Araçá, que ainda hoje existe, né? Então, aí esse AALA, né? Eles é um grupo que está sempre renovando com novos moradores e todos unidos aí em relação à Lagoa do Araçá. Depois teve o decreto 18.029, que transformou aí em unidade de conservação. Mas, professora, por que o nome depois Lagoa do Araçá? Com a questão aí da superpopulação, da questão aí dos rios perdendo o volume de água através do assoreamento, esse nome aí, os botos já não estavam vindo mais. E aí eles começaram a perceber que próximo à lagoa existia um sítio de araçá, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que fruto é esse e a importância dele. Então aqui foi por esse motivo que modificaram, porque os botos já não estavam vindo mais, por uma questão também que o volume de água do rio, e esse rio que, não é, que desemboca no mar, então ele já não tinha mais o volume de água suficiente para ele chegar até aqui. Mas vamos ver aí a questão do araçá. E eu trouxe para vocês aí uma foto, né, da questão aí dessa árvore com frutos. O araçá lembra a goiaba, embora seja menor, um pouco mais ácido e de perfume mais acentuado. Então, acredito que vocês conversarem aí com os pais de vocês, com os avós, eles vão dizer que conhecem esse fruto, que já comeram, né? E alguns acham saboroso. Embora parecido com a goiaba, então ele tem aquele conjunto de sementes, mas o sabor é bem diferenciado. Ainda a respeito aí da questão da fauna e da flora, é muito importante a gente conhecer quem habita, né? Quais são os seres que habitam a Lagoa do Araçá. Então, a gente vê a questão de aves, mamíferos, répteis, peixes, crustáceos e moluscos. Na questão de aves, minha gente, eu acredito que o mais importante seria colocar esses patinhos como se fosse realmente o símbolo da lagoa, porque é uma quantidade muito grande. Vão lá, pessoal, vai lá visitar, vai lá fazer um passeio para vocês verem a beleza, né, da questão aí desses patos, que são os menores patos conhecidos, né? Alguns também chamam de paturi devido ao seu tamanho. Em relação aí a alguns répteis, até mesmo a questão de alguns jacarés. Eu visitei e alguns moradores falaram realmente que em alguns períodos, né, principalmente o período de chuva, às vezes encontrava até mesmo no calçadão, no momento que estavam caminhando. Mas, além da fauna, tem também a questão da flora. O manguezal e o mangue vermelho é o que predomina em toda a área. O bredo de praia é uma plantinha bem rasteira. E aí também vai ver palmeira imperial, que foi plantado pelo homem, acácia, aguapé, que também a gente vai ver depois, que recebe também o nome de baronesa. É essa vegetação aí, ela é uma vegetação que chama atenção, porque só vai aparecer quando a água está bastante poluída, porque a grande função desse aguapé, também chamado de baronesa, ele tem a capacidade de filtrar. É essa a função também dele dentro desse ecossistema, desse ambiente. O que é que nós temos mais a respeito ainda da Lagoa do Araçá? Aqui é o que eu consegui conferir, o que tem lá, estou trazendo aqui para vocês. E estou chamando vocês, venha conferir. Parques infantis, um mini campo de futebol, uma quadra poliesportiva, áreas de jogos de mesa, pista de skate, academia da cidade, pista de Cooper, ciclofaixa, 2 mirantes, né? Um deles é essa foto que eu estou aí, quiosque de coco verde, barracas de lanche, núcleo de segurança da Polícia Militar, né? Que bom, estamos lá em segurança o tempo inteiro, uma praça de eventos e um nicho de Santa Terezinha das Rosas. Então vejam que aí é o que eu consegui listar em um passeio que eu fui, né, em relação aí a esse espaço maravilhoso. Mas olha o que eu consegui agora para mostrar a vocês em relação a algumas fotos. Então vocês verão aí a questão da beleza, né?
Coloquei aí também uma foto com o parquinho. Ali eu já estou em outro ponto do mirante. E uma curiosidade em relação às fotos aqui, tanto da polícia como abaixo tem umas geladeiras de leitura. É a geladeira da literatura, onde lá vocês vão poder pegar livros emprestados e vão poder também fazer doações. Então, se tem algum livro na sua casa que você acha que não, eu não vou querer esse livro não, já leio bastante, todo mundo já conhece, vai lá quando for visitar e faz a doação, porque as pessoas pegam emprestado e devolvem e trazem outros também. Mas agora a gente vai ver por um outro ângulo. Observa aí, pessoal. Vê aí a questão, né? Que Afonso Bezerra, e aqui Afonso, um grande abraço por essa bela imagem que você está apresentando aí para a gente, onde a gente vê todo o verde em relação à grandiosidade também da Lagoa do Araçá, né? As ruas em volta, os prédios, né? O conjunto residencial. Então vejam aí o que é que a gente tem na nossa cidade que a gente precisa explorar. Vejam aí a beleza. Olha o campinho, pessoal. E se vocês assistirem depois com bem atenção, tem um pontinho aí que dá para a gente ver a questão de um cardume. Mas vamos caminhar, porque a gente tem ainda a questão de um outro momento, né? É a questão aí do açude. A gente viu agora a lagoa e vamos ver o açude. O açude é um tipo de barragem, uma barreira artificial, utilizada para reter grandes quantidades de água com algumas finalidades. E a gente vai ver qual é a finalidade do açude de Apipucos depois, porque agora a gente vai ver um pouquinho da história. Apipucos ou Apopucos, como também escrevia antigamente, é um nome de origem tupi, que significa caminho longo, para alguns. Outros, onde os caminhos se encontram, para outros. Alguns até dizem que esse caminho aí forma um Y, a questão lá da encruzilhada. Então vejam também a questão da nomenclatura em relação ao nome, a de origem tupi. O que é que nós temos mais? Aqui nós temos a localização. Localiza-se na parte oeste da cidade do Recife, na região político-administrativa, que é a RPA3. Mageia 3 importantes bairros da Zona Norte: Macaxeira, Apipucos e Monteiro. Embora a gente fale mais no bairro de Apipucos, a questão aí também do nome do açude. Aqui, a questão do açude, ele foi construído, a gente vai ver agora o objetivo. O açude de Apipucos foi construído com o objetivo principal de controle de enchentes do rio Capibaribe, pois este açude se constitui uma subbacia do rio Capibaribe. Então, aí a questão desse açude, essa foto também, mais uma vez aí agradecendo a Afonso Bezerra, e através do drone ele conseguiu e a gente capturou a imagem. A gente vê que esse açude ele tem como se fosse dois espaços, um espaço dando apoio ao outro e o outro que vai dar o apoio em relação aí ao rio. É importante também a gente perceber o rio lá na parte superior. Depois vocês deem uma olhadinha nessa aula, dá um zoom, que vocês vão conseguir ver melhor em relação aí ao açude. Ainda podemos falar em relação ao açude, que ele foi declarado área de proteção ambiental, ou seja, uma APA, instituído pela Lei Municipal 16.609 em 2000. Gente, sabe por quê? Porque antes esse espaço ele estava sendo utilizado de forma inadequada. Dizemos que ainda está, Há poucos dias, no início de novembro, o prefeito ele colocou como uma meta agora requalificar todo esse espaço aí e já começaram as obras, As obras já estão lá, quem mora por perto vai lá conferir e tenta se comunicar aí para ver como é que estão. Acompanhe também a construção de melhorias que vão acontecer em relação ao açude de Apipucos. Aqui para falar da fauna, enquanto lá na lagoa eu defendi como mascote ser o pequeno pato, aqui eu coloco a questão da garça, que a gente encontra em grande quantidade. Também a questão aí da baronesa, que é uma vegetação que vai ajudar a limpar, mas é um indicativo de águas poluídas. Muitos moradores dando os depoimentos, eu assisti a alguns vídeos de moradores que falam a respeito da sujeira, mas mesmo assim existem ainda muitos pescadores. Aqui também tive a oportunidade de ver a questão de um livro, Açude de Apipucos, História e Ecologia,
É um livro também que está disponível aí nas livrarias e também na livraria virtual para quem, né, quer continuar um estudo, aprofundar o estudo. Fala-se também na questão da limpeza, mas também todo esse grupo de limpeza começa a reclamar que essa limpeza é periódica, mas sempre quando volta, a quantidade de lixo é a mesma. Parece até que não foi tirado. Será que é responsabilidade nossa, pessoal? Mas vamos ver mais a respeito. Aqui agora a gente vai dar também, graças ao drone de Afonso Bezerra, mais uma vez obrigada. A gente vai agora tentar ver, né, pelos olhos aí desse drone, toda essa beleza em relação a esse açude. Não sei se vocês percebem o movimento da água através do brilho que a gente vê na tela. Então, aí a questão, né, do que a gente pode conhecer da nossa cidade, visitar, não é? Por enquanto eu estou dando a dica de visita só a Lagoa do Araçá, porque o açude está em reforma. Então, vamos esperar, né, essa reforma terminar para a gente poder visitar, conhecer. Então, aí seria a questão. E o que é que nós vimos na aula de hoje, né? Nós vimos na aula de hoje essa questão de paisagem. A Lagoa do Araçá, vimos o conceito do que é uma lagoa, vimos um pouco da história e também da localização, onde é que está localizado. E em relação ao açude de Apipucos, além da história e a localização, vimos também a questão de fauna e flora. Então, é muito importante, e aqui eu dou um recadinho para todos os colegas professores. Imaginem no próximo ano desenvolver aí um projeto sobre a Lagoa do Araçá ou sobre o açude de Apipucos. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai fazer um comentário e dizer o que é que os alunos estão dizendo também, e volto para considerações finais, pessoal. Bem, professora Isabel, estou aqui encantada com tanta beleza, não é? Que às vezes nós passamos por esses locais e nem percebemos que na Lagoa do Araçá tem tanta beleza natural, você pode desfrutar de muitas coisas, também como o açude de Apipucos. Então, gente, vamos realmente nos programar para fazer essa visita e conhecer mais e pedir aos professores de vocês também, não é isso, professora Isabel? Pois é, Cláudia. É muito importante, né, essa questão. Mas eu trouxe uma tarefinha para vocês. É uma sugestão, mas eu acho que vale a pena fazer. Que paisagem perto da sua escola você gostaria de publicar? Observe, escolha, prepare uma apresentação e leve para a sua escola. Quem sabe lá o seu professor vai mandar um recadinho para a gente e a gente vai apresentar aqui. Então, essa semana eu quero que vocês, olho vivo, observe no entorno da sua escola que paisagem você gostaria de publicar. É muito importante para a gente essa tarefinha, pessoal. E leve para a sua escola, depois que vocês prepararem um bom vídeo ou uma boa imagem. Quem sabe até mesmo você representar com desenho. Então, a nossa aula fica por aqui. Vamos lá, né? Terminar a aula aí na escola, todo mundo indo para casa em segurança, sem correria, porque hoje a seleção espera por nós. E nós estamos aqui para mandar bons fluidos, boa energia. E aí, vem Hexa Brasil! E aí todos os jogadores estão contando com a minha, com a sua participação em relação à energia. Vamos acreditar. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.